Bom dia a todos. Essa é a reunião clínica semanal da disciplina de nefrologia da Fundação Oswaldo Ramos, na Escola de Medicina. Nesse bloco dos primeiros 6 meses, nós estamos discutindo os entraves na linha de cuidado da pessoa com doença renal crônica. Nós começamos pelos entraves na atenção primária, que é uma sobrecarga muito grande para os médicos do Programa de Saúde da Família. Depois, na atenção especializada, que nós temos uma dificuldade marcante no acesso, na obtenção de acesso vascular antes do paciente entrar em programa de diálise. E agora nós estamos fazendo um bloco mais relacionado ao transplante renal. No Brasil tem cerca de 180 mil pacientes em diálise, 6% deles em peritoneal, e no Brasil nós fazemos 6.200 transplantes de rim por ano, 80% deles com doador falecido, com a oportunidade assim, de dobrar esse número, se todos nós alcançássemos os números de doador por milhão de habitantes que a Edcleia alcança em Rondônia. Esse bloco agora de transplantes, nós começamos com o cenário, com o Sistema Nacional de Transplantes, que foi a doutora Patrícia, depois o doutor Walter falou sobre o cenário atual de transplante renal no Brasil. Hoje nós estamos discutindo com a doutora Edcleia a notificação de doadores falecidos e abordagem familiar. Nas próximas semanas, diagnóstico de morte encefálica, depois manejo clínico do doador, laboratório de compatibilidade, otimização do encaminhamento para transplante renal, e depois nós vamos discutir o cenário de cada uma das 5 regiões brasileiras antes de encerrar. Então, eu queria agradecer muito a presença da doutora Edcleia. Ela está num estado que tem 2 milhões de habitantes, mas que tem exatamente a mesma dimensão territorial do estado de São Paulo, 248 mil quilômetros, exatamente a mesma, os 2 estados têm. E ela é graduada em enfermagem em 2010 na Universidade do Estado do Mato Grosso. Ela fez 2 especializações, uma especialização aqui em São Paulo, outra especialização na Espanha, na Organização Nacional de Transplantes da Espanha, fez mestrado em ensino e ciências de saúde pela Universidade Federal de Rondônia. Eu tive a oportunidade de conhecer já a maioria das cidades de Rondônia pela BR, e ainda na época Buritis era uma cidade que estava começando, que era no meio do estado. Eu fui conhecer Buritis também. Nós fizemos uma atividade no hospital de Cacoal, que hoje é um hospital referência para você, para captação de órgãos, junto com o hospital de trauma de Porto Velho. Eu queria te agradecer mesmo e parabenizar você pelo seu trabalho. Assim, vocês ainda não têm um programa estabelecido de transplante, que é difícil também de estabelecer, mas você tem um desenvolvimento, assim, uma participação na captação de órgãos, que hoje está entre os 3 estados que mais captam órgãos por milhão de habitantes do Brasil todo. Então, parabéns mesmo pelo seu trabalho, um trabalho, como você mencionou, já tem 14 anos que você está nessa coordenação e nessa luta. Parabéns mesmo, muito bem-vindo aqui, obrigado. Nós vamos convidar você para ficar uma semana aqui no Hospital do Rim, conversando sobre captação de órgãos, mais no 2º semestre. Então, muito obrigado, Edcleia, a palavra é sua. Então, a proposta hoje é que a gente converse um pouquinho sobre a notificação de doadores falecidos e abordagem familiar. A minha vinda aí para esse serviço, ela se deu porque eu era enfermeira em um hospital de trauma e eu era enfermeira da UTI. E foi a partir daí que eu entrei para esse mundo, né? Porque a gente iria montar esse serviço em Rondônia e precisava ser alguém que estivesse ali dentro desses serviços para a gente começar essa estruturação. Então, foi assim a minha chegada nesse serviço. Primeiro, agradecer, né, formalmente, aqueles que estão aí podendo participar de maneira presencial, quem está aí em São Paulo, e os que estão com a gente e de maneira remota também, muito obrigada. A gente precisa lembrar o nosso motivo diário. Nosso motivo são quase 70 mil pessoas que estão em lista para transplante. Então, quando nós estruturamos um serviço, precisa ter sempre isso como foco final, fazer transplante. Sabe-se que o percurso, né, da detecção lá da ponta até que esse órgão seja efetivamente transplantado, ele percorre um caminho bastante delicado, desafiador para quem faz, mas esse é o nosso motivo, olhar para essas pessoas que estão em lista, ofertar a maior quantidade possível de órgãos, para que as pessoas salvam vidas e melhor qualidade de vida, e reduz também nessa mortalidade em lista.
Para a gente lembrar de algumas questões importantes, pelo Observatório Global aí de Doação, a gente tem os Estados Unidos e a Espanha com mais que 40 PMP de doador, e a gente tem aqui o Brasil próximo de 19 ali PMP. Então, as nossas referências, elas vêm muito dos Estados Unidos, que usa o modelo de OPO, e da Espanha, que é o modelo CIDOT. O Brasil acabou fazendo uma mescla dessas duas estruturas, que são experiências bastante frutíferas aí nesse cenário. Então, é importante, né, o motivo que a gente olha para esses dois, sempre para esses dois países. E quando a gente fala de Brasil, a gente segue uma linha muito parecida às outras linhas de cuidado, sempre ali o sul e sudeste com números um pouquinho mais elevados, e depois vem as outras regiões. Quando fala-se em potenciais doadores notificados, a gente tem o sul e ele se mantém, depois o centro-oeste tem um pouquinho mais de potenciais doadores, mas parece muito com o sudeste também, depois o norte e o nordeste e o norte sempre abaixo. Quando a gente fala em capacidade de efetivação, o sul e sudeste se mantém na liderança, norte, nordeste e centro-oeste se parece muito nas suas realidades e com seus números, né? E o norte sempre abaixo, é uma área territorial bastante extensa, com uma questão estrutural difícil e a densidade demográfica também baixa, né? Então, um serviços que tem muita dificuldade de efetivação de doação e principalmente de fazer com que esses órgãos sejam devidamente transplantados. E aqui algumas questões que param o processo. Nós temos aqui no Brasil, em média, 15 mil notificações de potenciais doadores. Desses, 72% são não doadores, né? Realmente um número bastante expressivo, né? E aí, quando a gente vai olhar essas causas de não doação, a gente está falando que desses, né, 46 são por recusa familiar. Esses são os dados de 2024. Eu acho que são para esses dois cenários que a gente precisa melhorar. Nós temos estados com notificação de 130 PMP e nós temos estados começando agora as notificações de morte encefálica. Então, a gente tem, assim, a gente falha ainda no princípio da equidade e falha né, de maneira bastante visível, né? Então, assim, nós temos dentro de um mesmo país números considerados como da Europa, e nós temos estados que ainda não têm o serviço, né? Ou estão ainda naquele início de dar o pontapé inicial para notificar as mortes encefálicas. Então, isso é bastante preocupante, e uma receita pronta para todos os cenários é bem complicado, porque nós temos cenários em que tem a OPO, mas não está devidamente funcionando os seus números. Nós temos estruturas que tocam só com CIDOT, e que foi criada OPO agora, por exemplo. Nós temos estrutura que toca só com OPO, e nós temos lugares que estão mesclados essa estrutura. E nós temos serviços que estão muito bons, serviços que foram bons e pararam, então eu acho que a estratégia nesses casos é um pouco diferente, e nós temos estados que realmente estão começando. Então, são cenários distintos para um mesmo país e que a gente vai precisar localizar recursos para que todos cresçam, né? Aquilo que o Dr. Walter colocou agora para a gente tem que crescer e crescer de maneira orgânica, né? Para onde eu estou indo? E fazer isso de maneira com plano de ação mesmo, acompanhado por esses números. E aqui, aquilo que a gente já havia falado, a gente tem Rondônia com 130 notificações por milhão de habitantes, mas aí quando esses números vêm para a doação efetiva, a gente efetiva menos, a gente efetiva 30%. Então, isso é preocupante, isso sempre está no nosso radar, né? Tem 100 PMP que está passando. O que a gente está fazendo com esses 100 PMP? E aí a gente passa a avaliar todas as nossas contraindicações,
toda a parte de recusa familiar, nosso maior impacto é recusa familiar, e também temos as contraindicações, então a gente começa a localizar esses pontos de melhoria, essas oportunidades de melhora, para a gente conseguir melhorar ainda mais. E aí, nesse cenário, a gente precisa trazer todo esse país junto, né? A gente precisa crescer de maneira que todos sejam impactados pelo crescimento, para que todo brasileiro tenha a mesma oportunidade. Quando a gente fala de notificação, de identificação, e a gente vai para a literatura, a gente vê isso até nos países que estão consolidados, né? Então, em 2017, tem um artigo espanhol que fala como que chegou aos 40 PMP. E lá eles falam exatamente o que eles fizeram, né? Quais são os pontos principais. E eles elencam a detecção como algo muito importante dentro desse processo, né? Coloca uma detecção e uma CIDOT efetiva. Na Espanha também eles têm, no site da ONT, os critérios de crescimento de qualidade, e ele coloca a detecção como um critério também, ou seja, mesmo os países que estão falando de 40 PMP, há uma preocupação na detecção e na organização disso. Nos Estados Unidos, que é um modelo mais de OPO, eles começam a olhar para o hospital, como é que eles potencializam aquele hospital, né, no sentido de detecção. Então, essa não é uma dificuldade só de um país que tem quase 20 PMP de doadores efetivos, né? É uma preocupação daqueles que estão à nossa frente também, portanto, vai ser um desafio nosso ainda por um longo período, né, para que olhe e entenda que se a gente não detectar, não tiver ali na ponta ali, vai passar. E quando eu estava bem começando mesmo, havia uma pressão aqui na gente em Rondônia, vamos começar a fazer doação. E aí, tem que fazer campanha, né? Sempre a gente ouve isso da população. E isso nos incomodava um pouco, né? Mas a gente não tinha toda essa autoridade, nós não tínhamos números, então, né, a gente só ouvia. E aí, uma das vindas do Dr. Joel, ele disse, o start é treinamento. E naquele momento a gente deu uma mudada na percepção nossa enquanto serviço. Então, a detecção se dá com profissional treinado. Eu sempre digo, uma população que quer doar, mas que chega em um hospital e a equipe não está treinada para isso, ele não consegue doar, né? Diferentemente de uma família que eventualmente nunca tenha falado sobre isso, né? Isso acontece muito em Rondônia, e ele chega em um serviço em que a estrutura está montada, em que a comunicação é feita de maneira efetiva, de maneira que existe um processo de trabalho, a família vai entendendo aquele processo e ela opta por isso, né? Então, a detecção é algo bastante importante, e o acolhimento familiar é, no segundo momento, também tem impacto considerável, como a gente vê nas nossas estatísticas, 40%, mais de 40% impacta nessa não efetivação. Então, Rondônia, a gente está aqui no norte, no cantinho do Brasil, malha aérea bastante difícil. O estado, ele tem 1,5 milhão de habitantes, um estado pequeno, então uma OPO de vocês tem mais a população do que o estado todo, só que a gente tem, né, uma extensão territorial de 700 quilômetros, de uma ponta a outra, de Porto Velho a Vilhena, então a gente tem uma baixa densidade demográfica. Nós somos divididos em 52 municípios, mas são municípios bem pequenos. O eixo de saúde, ele fica no eixo da BR, como foi colocado aí. Então, saindo de Porto Velho, passando em Ariquemes, esse é o caminho da BR, até chegar em Mato Grosso. Então, essas cidades que estão na BR são cidades com maior infraestrutura, e elas têm terapia intensiva. Recentemente, aproximadamente 3 anos, a gente houve um maior número de leitos de terapia intensiva. Isso foi tão visível. Agora, por exemplo, eu estou em Ariquemes exatamente por isso. Houve contratualizações e leitos de UTI em lugares em que a gente não tinha. Então, a gente também tem começado a ir para esses lugares dos quais nós não tínhamos acesso, nós não tínhamos equipe para montar essas equipes também. Mas tudo acontece no eixo da BR, e é o eixo que tem aeroporto.
tá? Fora desse eixo, nós teremos só aeroportos privados pequenos e também não temos estrutura de terapia intensiva. Como a gente estruturou esse serviço aqui no estado, a OPO, ela está em... Deixa eu ocultar aqui para vocês verem. Isso. A OPO, ela fica em Porto Velho, nós temos uma OPO aqui, e a estrutura efetiva, né, o parente, a parte funcionante, são as nossas CIDOTs. Então, a gente tem uma CIDOT em Porto Velho, que é um pronto-socorro, referência para trauma, com leitos de UTI. Esse pronto-socorro, gente, ele tem 10 leitos de UTI e ele tem uma retaguarda de 40 leitos e uma outra estrutura, fora os leitos contratualizados. Então, tem muitos leitos de UTI aqui em Porto Velho. Depois disso, a gente tem uma CIDOT mais próxima de Porto Velho, que é em Ji-Paraná, que está a 400 quilômetros da capital, ou seja, nós não conseguimos, por exemplo, preciso de fazer um acolhimento familiar, é uma região metropolitana, vou ajudar uma equipe nova. A gente não tem essa possibilidade, então nós temos que treiná-los, encaminhá-los para lá e ficar bem próximos durante esse processo. Então, a OPO tem um contato diário com essas equipes. Depois a gente está ali em Cacoal, que é bem próximo de Ji-Paraná. Cacoal, ele tem um hospital referência para trauma também, um hospital público de gestão estadual, e ele tem também essa porta para neurocrítico, também emergência com leitos de UTI, e tem retaguarda de leitos também conveniados. E depois, em Vilhena, que já é bem próximo do Mato Grosso, a 700 quilômetros, é um hospital que era municipal, que recentemente passou a ser gestão estadual, e que a gente teve um tempo que começou e depois a gente precisou parar por dificuldades de gestão local, né? E como a gente estruturou isso aqui? Quais foram as nossas prioridades? Em lugares que tinha atendimento a pacientes neurocríticos, a princípio, onde tinha leito SUS, porque a gente não teria condições com a nossa estrutura de abarcar tudo o que estava proposto, e onde tinha aeroporto. Hoje, com essa estrutura já um pouco mais montada, a gente consegue avançar para a rede contratualizada, né, para os hospitais privados que têm leitos do SUS, para a gente começar também a ter atividades CIDOTs efetivas dentro desses hospitais. É comum, eu não sei se nos estados de vocês isso ocorre, principalmente pelos critérios de acreditação, de alguns hospitais quererem a CIDOT só por portaria, só por documento, mas em que elas não são efetivas. Então, isso tem sido um desafio e uma busca da central no sentido, se tem CIDOT, vai precisar apresentar esses indicadores, mas isso realmente é algo bastante difícil, e as nossas forças, então, são colocadas naqueles lugares em que tem um potencial maior de doação também. Esses números vocês já viram, né? Então, de notificação e de doação efetiva. E aqui a gente começa a falar um pouquinho sobre o nosso protocolo de busca ativa. A busca ativa quem faz é a CIDOT, fato. Mas nós temos hospitais que não têm CIDOT e que têm muitos leitos de UTI. Nesse caso, a OPO faz busca ativa diária. A nossa busca ativa, ela tem um protocolo a ser seguido, todos os profissionais precisam fazer do mesmo jeito. Então, quando a gente começa a perder essa linearidade aí entre os nossos profissionais, a gente começa a ter uma busca ativa falha. E o que é uma busca ativa falha? Quando chega para a gente uma morte encefálica, um protocolo que já abriu e que não estava no radar, seja da CIDOT, seja da OPO. Né? Então, a gente começa a ter esse feeling, esse cuidado. No protocolo de busca ativa é, no mínimo, 2 busca ativas diárias em hospitais de neurocrítico, em hospitais de pacientes mais crônicos, com perfil de menos rotatividade de leito, aí a gente faz uma busca ativa. Tem um artigo publicado pela Neide, um estudo que ela fez, em que ela inclusive coloca o horário em que é mais viável essa busca ativa, né? Então, assim, existe isso já na literatura posto. Aqui para a gente percebeu que
A busca ativa ali se torna um pouco mais efetiva entre 9 e 10 horas da manhã, porque a nova equipe já chegou, já se inteirou do plantão e já consegue discutir algumas coisas, e depois a próxima na troca do segundo plantão, ali próximo da noite. Isso, gente, se eu não tiver nenhum caso, só busca ativa, se eu não tenho nenhuma suspeita de morte encefálica nesse serviço, se é só busca ativa, e lá, então, esses são horários em que a equipe já consegue fazer uma tratativa melhor com quem vai. E a busca ativa é o momento em que a gente está com essa equipe. Então, é muito importante ser um momento de educação também, né? Sempre tem alguém que não sabe do processo, alguém que não sabe o que o serviço faz, então também a pessoa que está ali, ela tem que estar com o radar ligado no sentido de que precisa educar a equipe também no momento da busca ativa, para que todos tenham ciência do que acontece nesse processo. Então, nós avaliamos todos os pacientes que têm lesão neurológica, que estão em ventilação mecânica, tá? E aí, nesse momento de busca, é importante trazer também, perguntar para a equipe se houve parada, se tem histórico de parada em algum paciente que a gente não tenha avaliado, que não estava com lesão cerebral e que fez parada por algum outro motivo, tá? Porque às vezes o paciente fez uma parada, a gente acaba não sabendo disso dentro do nosso momento de busca ativa, e depois ele é notificado uma morte encefálica do qual a gente não havia nem avaliado, nem estivesse no nosso radar. Então, isso é algo importante para a gente trazer também. E após a busca ativa, esse protocolo de busca ativa, ele é bastante cauteloso e delineado mesmo para a equipe, ponto a ponto que ele tem que ver. No próximo slide eu vou estar mostrando algo que eles precisam trazer para o nosso radar, né, para o acompanhamento. Outra questão muito importante, uma vez que fez busca ativa, e a busca, gente, ativa é ativa mesmo, é dentro da UTI. Então, olhando o paciente, olhando os prontuários, vendo esse caso. Não pode entrar na porta da UTI e perguntar, tem morte encefálica, alguma suspeita de morte encefálica? Possivelmente não vai existir, só quando já está para abrir o protocolo. E aí talvez a gente perca o time. Então, precisa ser algo ostensivo mesmo, só por celular, por telefone, aqui não tem se mostrado eficiente, tá? Então, a gente precisa ir até esses locais. A gente sabe que em outras realidades isso não é possível, vocês têm 2 milhões de habitantes uma OPO, mas por isso que é tão importante o fomento às SDOTs, né? Que as SDOTs tragam essa resposta aí para a OPO, tenha esse olhar ali dentro da sua unidade. Outra questão bastante importante que impacta na detecção do potencial doador são médicos treinados. Então, a nossa rotatividade é alta, a gente faz em média 4 treinamentos no ano para o que é o CDME, né, Capacitação para Determinação de Morte Cefálica. Nós temos os nossos treinadores aqui que treinam a equipe, os instrutores. Recentemente, a gente tem conseguido utilizar a estrutura de laboratórios da Escola de Saúde Pública, e isso tem sido uma parceria bastante exitosa, assim, que tem facilitado muito o nosso trabalho aqui. E as turmas, lembrando que a legislação, ela padroniza, né, o CFM, ele coloca quantas pessoas tem que ter nessa turma, o perfil que tem que ter esse instrutor, então a gente precisa seguir algumas regras, carga horária, teórico, prático, então isso precisa ser seguido, e depois desse treinamento, esses profissionais precisam ser acompanhados por algum tempo. Então, a gente segue esse ritual aí para poder fazer esse treinamento conforme a legislação bem certinho, e tem dado bastante efeito, sabe? E o custo-benefício, gente, o custo de um curso desse hoje para a gente não tem saído tão oneroso. Então, eu acho que vale as centrais se organizarem para ter esse treinamento e fechar parcerias, sejam com faculdades ou com escolas de saúde pública, de alguma estrutura, para que a gente consiga fazer isso, porque é o pontapé, é o médico que vê, e o médico precisa estar seguro, porque esse diagnóstico é aquele diagnóstico que não dá para errar, né? Então, não tem como, ele precisa estar seguro do que ele está fazendo. Se ele não estiver seguro, possivelmente a gente vai perder doador aí. Outra questão importante é o nosso protocolo de notificação.
como é que esse suspeita de ME chega até a ser notificado? Primeiro, no âmbito do SUS, essa palavra notificação, ela traz na mente um monte de fichas. Então, muitos profissionais deixam de notificar, a gente já conversou sobre isso, no sentido tipo, tem que notificar, tem alguma ficha, eu tenho que entrar em algum sistema, eu tenho que, né? Então a gente fala, não, é comunicar. A notificação é igual a comunicação, é avisar que tem, tá? Isso acontece desde o momento da suspeita. Então a nossa legislação é clara, ela fala que é no momento da suspeita. Então não é o protocolo fechado, né? Não é depois que eu abri, eu tenho uma suspeita, eu preciso avisar o serviço, né? Para dessa comunicação, essa notificação, e também a família, né? Que a gente tem essa suspeita. E esse protocolo de notificação ele precisa ser fácil, acessível e eficiente. Da CIDOT, do médico assistente ali, da equipe assistente com a CIDOT. E o ideal é que a CIDOT e a equipe estejam em sintonia para que esses times não sejam perdidos, né? Porque isso também impacta se a gente vai conseguir finalizar ou não. Dentro desse processo de notificação, o exame complementar aqui para a gente foi um impeditivo. Em alguns serviços que a gente começou a adentrar mais recentemente, eles colocaram, a gente não tem exame complementar, daí a gente nem notifica. E isso nos preocupa, né? Então, a gente tem tentado ter estratégias, fomentos para que essas estruturas hospitalares que têm leito de terapia intensiva sejam contemplados de alguma maneira com o exame complementar, né? Para que de nenhuma maneira ocorra de não notificar o ME porque ele acredita que não tenha como fechar, né? Então, essa estrutura de paliativar o ME não é um caminho e a gente precisa ter uma infraestrutura e pensar enquanto gestão como fazer isso, e aqui a gente tem tentado algumas maneiras para isso, com contratos via Secretaria de Estado, contratos com hemodinâmica, tem hospitais que só tem hemodinâmica dentro do seu hospital, e de alguma maneira a gente tem tentado auxiliar e ver isso como um ponto importante que também pode ter impacto na detecção. E aqui é o como fazer, né? No nosso protocolo de busca ativa, tem uma planilha que toda CIDOT precisa preencher todos os dias. Então, ela coloca ali o paciente que tem lesão cerebral do sistema nervoso central, que está no radar. Então, ele vai preencher o nome desse doador, é uma planilha desse possível, idade, hospital, setor, leito, número de prontuário dentro do sistema para fazer prontuário e conhecer um pouco melhor esse paciente, a causa do coma, e aí se ele está sedado sim ou não, se tem drive, se tem tosse, córneo palpebral, ele precisa conhecer, né? E se realmente, se não abriu, aqui a gente tem alguns motivos, tem uma tabelinha dos motivos de não abertura de protocolo, em que a gente consegue acompanhar. E aí as avaliações com data e hora, que horas que esse enfermeiro da CIDOT ou profissional da CIDOT, né, porque às vezes a gente tem alguns profissionais que não são enfermeiros, que eles foram até o leito, fizeram essa avaliação e conseguiram verificar. Essa planilha, ela continua, então, se essa família foi acolhida, quem é da família que veio, então a gente tem algumas outras informações. Portanto, se eu tenho um ME em que não estava nesse radar, uma suspeita de ME que não estava nesse radar, possivelmente nós falhamos nessa detecção, né? E quando nós somos convidados a ir a um outro hospital, por exemplo, um hospital que tem raramente um ME, não é o perfil do hospital, não tem CIDOT, eles nos notificam, a OPO vai até esse hospital e aí ele também entra nessa planilha e ele passa a ser avaliado todos os dias também, parte a parte ali, todos os reflexos junto com a equipe, para que a gente possa entender o time exato e poder fazer isso com tranquilidade, transparência, segurança, né? Então, tem um protocolo de busca ativa, que é feito basicamente igual por todas as pessoas, esse treinamento de CDME 4 vezes ao ano, um protocolo de notificação que precisa ser rápido e eficiente e com disponibilização de exame complementar.
As CIDOTs, elas nos oferecem alguns indicadores e não são indicadores padronizados, tá? Nós temos aqueles indicadores que nós informamos padronizados, que nós informamos a ABTO, mas tem algumas coisas, alguns números que a gente pede para que a gente tenha entender ali como que funciona a dinâmica daquele hospital. Tá? Então, assim, quantas avaliações ela fez ao mês, isso vai estar naquela planilha, naquele radar, que ela faz aquela avaliação, e quantos pacientes foram avaliados. E aí a gente consegue saber ali a taxa de rotatividade desse hospital, né? Um hospital de pacientes mais crônicos, é um paciente neurocrítico que roda rápido, qual é o perfil, até para a gente estudar um pouquinho melhor essa estrutura hospitalar. Número de possíveis ME, por que a gente coloca possíveis ME e protocolos abertos? Existem situações em que vê a ME, mas e que não consegue abrir o protocolo por uma estabilidade hemodinâmica. E isso também nos dá algumas informações. Uma delas é se nós perdemos o time, ou se ele não estava no nosso radar, ou se de alguma maneira a gente deixou passar alguma situação que era para a gente ter visto, quantos protocolos foram abertos, quantos protocolos foram fechados, e desses, quantos a gente não conseguiu finalizar o ME, e aí a gente foca na manutenção, se a gente perdeu ali alguma parte da manutenção que era importante, ou a gente viu tardiamente a CME. Isso acontece geralmente onde não tem SDOT, e que a OPOP só é acionada quando, às vezes, o paciente já está em ME há algum tempo. As contraindicações, mais recentemente a gente começou a fazer um pente fino nessas contraindicações, avaliar caso a caso. Recentemente o Dr. Walter esteve com a gente, né, porque a gente aqui não tem centro transplantador, então às vezes nós estando do outro lado, a gente acaba ficando um pouco mais criterioso por não conhecer mesmo a realidade ali de um serviço que precisa de transplante, do paciente que está da outra ponta. Então, a gente tem feito um pente fino e uma atenção especial nas nossas contraindicações. As entrevistas, a gente está falando entrevistas e toda a estrutura de acolhimento. Geralmente a gente começa a mapear ali quantas vezes esse paciente foi acolhido, a expertise de experiência de quem está fazendo essa comunicação, mas também se ele é treinado, né? Isso tem um desfecho bastante importante dentro do indicador de entrevista e recusa. Se teve PCR após o aceite familiar, né? Aqui a gente tem, em média, o nosso processo dura 20 horas, 18 horas ali depois do aceite, e eventualmente a gente tem PCR, é baixíssimo esse nosso número, mas é algo que a gente precisa acompanhar. A doação efetiva, o doador viável não efetivado, que teve aceite, mas não teve captação por algum motivo, e esses motivos a gente olha, foi ranking, foi o tempo da família que foi pequeno e a gente não conseguiu viabilizar, foi a falta de médico captador, então, alguns pontos importantes para que a gente melhore o nosso processo também. Doadores elegíveis são aqueles que foram fechados, sem contraindicação médica, e o número de óbitos daquele hospital, porque a gente tem tentado dar também uma atenção especial aos tecidos, que é uma falha atual das nossas CIDOTs, da OP da CIDOT, a gente acaba não dando a devida atenção ao PCR, acaba que essas equipes estão tão focadas no ME, que às vezes a gente tem ali, passa, né, algum óbito em PCR que a gente poderia também ter utilizado como doador de tecido. Então, o monitoramento desses indicadores, ele é feito mensalmente, as CIDOTs mandam esses números para a gente, mas aquela planilha de busca ativa também a gente tem acesso. Esse feedback com a CIDOT, quando a gente vê algum movimento nesses indicadores que não estão em conformidade, a gente senta com essa CIDOT em específico para a gente poder fazer esse feedback e ver onde a gente pode estar melhorando, identificando essas oportunidades de melhora e um plano de ação rápido, né? Não dá para a gente fazer isso a cada final do ano, quando a gente vê os nossos números ruins, aí a gente vai. Não, viu uma ação, vai lá e já faz, coloca em prática. E aí, e geralmente, gente, nós estamos falando de tecnologia leve, tá? A gente não está falando de algo caro, de um tomógrafo, a gente está falando de um posicionamento, de uma comunicação, de um treinamento, e que precisa muito mais do comprometimento mesmo de quem está fazendo do que, por exemplo, recursos, né? Então, a gente precisa olhar isso e ser rápido no plano de ação, não esperar
final do ano ou a cada trimestre, quando fecha isso. Viu um movimento de indicadores, já identifica a oportunidade e já coloca a ação em prática de imediato. Tem esse artigo aqui que ele é muito bom, também é da Neide, e ela coloca ali o mapeamento dos sinais clínicos e alguns times muito importantes, por exemplo, o tempo que fecha o protocolo, o tempo de acolhimento, várias questões bastante importantes que eu acho que nessa parte de detecção, eu acho que tem ferramentas bastante importantes ali de melhoria desse processo que a gente pode estar utilizando também. O fluxo de notificação, quando a gente fala da notificação em si, a gente precisa pensar que a notificação precisa ser objetiva, não tem que ter na cabeça do profissional aquela carga de notificação, como as notificações compulsórias, com um monte de ficha e várias coisas, mas que seja algo, uma comunicação igual a notificação igual a comunicação objetiva, clara, um fluxo certo, um canal de comunicação eficiente entre a equipe, seja sistema, seja prontuário, seja um aplicativo de mensagem, seja um e-mail, precisa ser algo eficiente e rápido. Uma vez que essa comunicação foi feita, a equipe de SIDOT e OPO prontamente precisa ir até o local. Não dá para... eu estou longe. Existem algumas realidades, por exemplo, que informam a gente em outra cidade. Se nós temos SIDOT naquela cidade, nós pedimos a gentileza para que a SIDOT vá até aquele hospital que não tem SIDOT. Se não tem SIDOT, a gente procura um enfermeiro diarista, alguém daquela UTI, para ser o nosso canal de comunicação e ter as informações que a gente precisa. Nesse momento, a SIDOT e a OPO precisa, uma vez comunicada, ela precisa diretamente ao hospital e ali já conhecer aquele paciente, né, aquela suspeita, conhecer prontuário e já participar com a equipe daquele cenário para que, se eventualmente abra esse protocolo, né, se essa suspeita se confirme que a gente abra protocolo, eu já tenho ali algo mais organizado para que o desfecho seja favorável. Algo bem fácil e que às vezes a gente falha é ter o termo de declaração de morte encefálica disponível, seja numa plataforma de um site, seja em um link, seja impresso em alguma pasta na UTI, seja na área de trabalho dos computadores. Então, isso tem que ser fácil acesso, não pode ser um impeditivo a abertura do protocolo, eu estou esperando a ficha chegar, o termo chegar. Então, algumas coisas muito básicas e que deixam esse serviço organizado, né, de maneira que não seja confuso para quem está ali, né, e precisa acontecer. Se a notificação não acontecer, o processo parou lá atrás, a gente nem segue. E quando a gente fala de recusa familiar, é uma taxa bastante intrigante, porque quando a gente olha as vaquinhas do Brasil, a gente vê que é uma população generosa, né? É uma população que se ajuda, é um povo caloroso. Então, esses números, eles não refletem realmente aquilo que a nossa sociedade é, né? Eu acredito que reflete muito mais a desconfiança, né, que existe sobre o nosso Sistema Único de Saúde. Uma das experiências que eu tive na Espanha, e que eu refleti bastante sobre isso, quando você entra para um acolhimento familiar, o espanhol, ele tem orgulho do seu sistema público de saúde, ele confia nesse sistema, né? Então, na nossa realidade, isso não é verdade, né? Olhando a nossa realidade aqui, muitas vezes eles estão extremamente insatisfeitos, desde o momento em que eles foram atendidos até o desfecho final, por um exame que demorou, por uma cirurgia que não aconteceu, por um leito, uma regulação que demorou. Então, a gente também, nós temos uma população generosa, a gente vê isso em questões sociais aí. Nós temos uma sociedade que não está totalmente satisfeita com o seu sistema público de saúde, e nós precisamos, então, orientá-los e deixar esse sistema o mais transparente possível, acolhendo o que a família traz, né, no seu momento de luto ali, e também esclarecendo, trazendo muita transparência ao processo.
E nesse cenário, o acolhimento familiar ele se adapta super bem, né? Então, suspeitou o DME, a equipe multiprofissional vai chamar essa família para esse acolhimento. Quando a gente estava ali no ano de 2022, a gente ainda tinha Covid, mas já estava melhorando o cenário. Os boletins ainda estavam por telefone, em uma época horrível que a gente viveu, em que a gente falava por telefone que tinha acontecido uma notícia uma coisa ruim, né? Porque as entradas nos hospitais estavam fechadas. E a gente, nesse momento, falou assim: olha, se em caso de morte encefálica, nós gostaríamos muito que a família viesse até o hospital e a gente fizesse todo um roteiro ali, visando a segurança de quem está vindo, mas que esse seja uma comunicação feita olho no olho. Né? A gente precisa trazer transparência para isso, ele precisa confiar, ele precisa perguntar tudo que ele precisa para se sentir seguro. E a gente começou isso em 2022, e depois a gente perpetuou. Então, a suspeita, uma vez que suspeitou, mesmo que esteja fora do boletim, o horário do boletim, e vai abrir o protocolo, a gente pede para que a família venha até o hospital e essa família seja acolhida, né, ouvida, que ela possa perguntar o que ela quer a respeito daquele processo para o médico, que tem um psicólogo presente, geralmente a CIDOT também está presente nesse cenário. E a gente está falando de diagnóstico, nós não estamos falando em nenhum momento da possibilidade de oferta de doação, porque a gente ainda está na fase 1, saber se ele está vivo ou se ele faleceu, né? Se está em diagnóstico de morte cefálica. Então, esse acolhimento familiar, ele é fundamental. E a gente já percebeu que quando a gente não tem esse acolhimento e a gente vai direto para uma entrevista, ou a entrevista demora muito, porque você vai ter um tempo de acolhimento para aquela família, e depois você só pode ofertar essa possibilidade de doação se a família entendeu tudo o que aconteceu. Senão, isso soa agressivo e é uma agressão àquela família, né? Então, quando ela entendeu todo esse processo, quando você segurou na mão e caminhou com ela esse caminho, fez o caminho com essa família, ela mesmo já se pergunta o que fazer agora no final e ela consegue ter essa tomada de decisão. E quando fala em morte encefálica, as nossas famílias elas vão para o Google, e aí elas veem doação. Então, geralmente, elas trazem isso para o cenário, para que a gente converse um pouco sobre isso mais para frente, quando fecha esse protocolo. Esse acolhimento, eles são feitos por profissionais treinados, então a gente tenta treinar todos esses profissionais que estão ali em acesso direto a essas famílias, para que eles possam acolher e ouvir essa família. Nesse processo de acolhimento também, gente, algumas coisas para a gente é bastante importante aqui. Aqui, nem sempre é a pessoa que tem autorização legal, é família. Às vezes vem uma madrinha, vem um amigo, eles não têm estrutura familiar para acompanhar até Porto Velho, vem do interior para lá. Então, às vezes, quem está lá não é um familiar, ou é uma pessoa que não tem esse poder de decisão. Então, também já é uma informação importante para a gente que está ali. Quem é essa família, quem está vindo, o grau de entendimento, se há conflitos familiares pré-existentes, né? Quem é que está vindo é uma enteada, mas não conversa com o filho, como é essa estrutura familiar? E isso também nos ajuda a poder acolher essa família devidamente e ofertar o direito à doação quando isso for confirmado. Esse treinamento de comunicação em situação crítica é um treinamento que exige uma estrutura bastante robusta, então ele dá um pouco mais de trabalho para fazer mesmo, mas os resultados são muito bons. O treinamento em entrevista familiar, né? Esse comunicação em situação crítica é um curso grande. A gente tem um treinamento também com o nosso profissional, né? Então, a cada 2 meses é reunido todo o time da OPO e CIDOT e vai trazendo alguns casos de entrevista e a gente vai discutindo esses casos com a expertise do time na melhor maneira de condução dessas entrevistas e a gente vem trazendo isso e tem sido muito bom para o crescimento do time todo, né? Porque às vezes tem uma experiência muito boa em Porto Velho, que não aconteceu em Vilhena ainda, e a gente traz isso mais com cara ali de um briefing, para que a gente possa melhorar a equipe mesmo. Em 2022 também a gente começou o ambulatório de luto. As nossas CIDOTs, por vezes, a pessoa que entrevista,
ela sente essa necessidade, olha, essa família vai precisar muito de apoio, e foi uma família que se desprendeu, que ajudou outras pessoas, e a gente começou a timidamente atender alguns casos, a regular dentro da rede para um atendimento terapêutico pro luto. A princípio, a gente fazia apenas com aqueles casos que eram de Porto Velho, que haviam sido entrevistados, sejam recusa, sejam aceite, que a gente entendia, e isso, olha, nesse caso vai precisar ter uma estrutura que a gente acha que eles precisam muito desse atendimento, e a gente referenciava eles para uma psicóloga nossa. Hoje a gente estendeu isso para outras cidades, então todos os pacientes entrevistados, eles passam, seja recusa, seja aceite, tá? A gente mapeia algumas pessoas dessa família para passar por atendimento psicológico, no mínimo 3 e no máximo 6. Se a psicóloga entender que precisa realmente continuar com esse momento desses atendimentos psicológicos, ela organiza dentro da rede para que esse paciente, que essa familiar, seja encaminhado aos atendimentos psicológicos. Se não, se finaliza ali. Isso é algo que a gente viu para apoiar essas famílias nesse processo de luto, que por vezes é sempre difícil e às vezes eles não encontram essa porta no sistema de saúde. Então, a gente oferece isso para eles como ajuda mesmo, né, para que eles possam passar por esse momento de maneira mais saudável. E tinha uma outra questão importante que eu queria falar aqui no ambulatório de luto para vocês, mas eu esqueci, na hora que eu lembrar, eu volto. Então, a gente tem feito isso e tem sido bastante interessante. Me recordei. Geralmente, nesses momentos de atendimento psicológico, a família traz algo sobre a entrevista, seja os que recusaram, seja os que aceitaram. E quando tem algo que as psicólogas entendem que é importante dar o feedback às equipes de SIDOT e de OPO, ela traz isso também para a nossa reunião de OPO e SIDOT. Olha, as famílias colocou isso, que nesse caso ela recusou, mas ela entende que se tiver outra situação, ela vai acabar doando. Então, assim, olha, muito importante a forma que foi atendido. Aquele momento fez muita diferença nesse momento de entendimento. Então, assim, a gente tem visto que esse ambulatório apoia as famílias para viver esse momento do luto de maneira mais saudável e também traz alguns feedbacks para a equipe que são bastante importantes, feedbacks positivos, às vezes negativos, mas que ajuda também na melhoria desse serviço também. Um pouquinho de como funciona isso aqui em Rondônia. A grande maioria dos nossos profissionais são enfermeiros e médicos intensivistas, mas pontualmente em alguns locais a gente tem a presença de psicólogos e fisioterapeutas que fazem parte de OPO e SIDOT. Basicamente, a nossa OPO ela é formada por 3 intensivistas e 6 enfermeiros, e depois isso é mesclado aí nas nossas estruturas de SIDOT. Mas, basicamente, na nossa realidade, o enfermeiro foi o profissional que melhor se adaptou aí do início do processo até a cirurgia de captação, né, por várias questões inerentes aí ao perfil desse profissional. Então, tem sido o que melhor se adaptou à nossa realidade. Algumas estratégias que se mostraram eficientes aqui para a gente, né, e eu acho que pode ajudar, isso já, em alguns casos, está aprovado na literatura, outros ainda não, mas eu acho que vale a informação, né? O fomento à implantação de SIDOTs, quem faz doador é SIDOT, então a gente precisa ter isso instituído dentro dos hospitais e precisa ter uma identidade. Eu acho que a gente tem que evoluir da SIDOT igual CCIH. Hoje ninguém questiona se tem que ter ou não CCIH, né? Eu acho que a gente tem que evoluir aí nesse sentido de tem leito de terapia intensiva, tem que ter SIDOT, não tem como a gente sair dessa direção. Alguns treinamentos, eles são básicos e todos nós precisamos ter nos nossos serviços, que o primeiro deles é a capacitação para determinação de morte cefálica. Quem dá o start nesse processo é o médico e ele precisa estar treinado para fazer isso com segurança. E a comunicação, como isso vai ser passado à família, como funciona esse processo, é fundamental. Então, a gente precisa estar com todos os profissionais treinados. Aqui, gente, além do CDME, junto com o CDME, a gente faz paralelo um curso, um treinamento para a equipe multiprofissional,
porque nós mandávamos médicos treinados para as unidades e chegava lá, a equipe não sabia como funcionava. Então, a gente já fez aqui 2 turmas e tem se mostrado muito bom, que a gente faz um treinamento de médico aqui, CDME, e já faz o treinamento de equipe em formas de oficina mesmo, em que eles vão discutir caso, vai ter estações clínicas do processo de doação para a equipe multi, como ele, né, como que acontece isso, para que o médico não chegue lá treinado e ele sozinho lá, né? Ai, olha, eu fui suspender o suporte, a minha equipe ficou assustada, não sabia o que fazer, eu também não sabia muito como explicar. Então, olha, fomos falar com a família e acabou que o enfermeiro falou que não era o horário da visita e que não poderia entrar. Então, questões assim, né, documentais também, então a gente tem feito essas oficinas com a equipe multiprofissional e tem sido muito bom também. A busca ativa precisa ser diária, no mínimo, se for neurocrítico, no mínimo 2 à noite, tem muita rotatividade de casos novos chegando, e a gente precisa ter o time, né, para estar junto dessas equipes também. O acolhimento familiar e a disponibilização de exame complementar, que aqui para a gente foi fundamental, e a gente, recentemente agora, nós tivemos um hospital que falou, não, a gente tem aqui, mas a gente não tem exame complementar e a gente nem notifica, e isso nos assustou um pouco, nós, com esse serviço aqui, ainda ter essa realidade no nosso estado, e a gente precisa ter isso, né, como função também para melhorar esse número. Essa foi uma das primeiras campanhas da AMIB mesmo, no processo de doação, foi uma campanha de 2012, foi uma campanha que nos ajudou muito aqui em Rondônia, porque nós não tínhamos, para entrar, as nossas entradas na UTI, elas eram questionadas, mas vocês são da doação aqui dentro, como é que vocês podem fazer isso? Enfim, também não estava claro para a equipe da UTI como era essa interação, então essa campanha foi uma campanha de 2012 que surtiu muito efeito, esse estreitamento entre a terapia intensiva e o serviço de doação acidote, ela é fundamental, então essa equipe assistente, ela precisa estar treinada e ciente do seu papel, né, é o médico ali, a equipe assistente que olha esse doador, que cuida, que starta e que em grandes momentos ali está em contato com essa família, e a acidote precisa ter esse feeling junto dessa equipe, estar treinada e também bastante atuante, precisa ter essa parceria que começou né, ali publicamente em 2012, claro que ela sempre existiu, e que eu acho que a gente tem crescido muito nessa direção, né? A gente já vê nos congressos da AMIB salas que trabalham com essa temática e que têm tido público para isso, então é também algo bastante importante a gente estar próximo a essas equipes da terapia intensiva. E, então é isso, eu estou aberta à discussão, às sugestões, e muito obrigada aí pela atenção de todos. Vou passar para a Eliana, para o Leonardo, depois para a Patrícia, coordenadora do SNT, para fazer o encerramento. Eliana. Bom dia a todos, parabéns, Edicléa e sua equipe aí pelo trabalho, frente aí, com todo o planejamento, com todo esse gerenciamento que o doutor Medina falou, e aí no processo de doação em Rondônia. A pergunta que eu ia fazer, eu acho que você até respondeu com o seu último slide, como é o envolvimento dos colegas intensivistas aí. Você tem muito treinamento para a sua SIDOT, para a sua OPO, né? E os intensivistas, assim, claro que tem o curso de capacitação de morte encefálica, mas o envolvimento deles nesse processo, de uma maneira geral. Talvez uma coisa que conte é você ter 3 intensivistas aí na sua OPO. Eu queria sua opinião e, mais uma vez, parabéns aí pelo trabalho. Oi, Eliana, tudo bem? Então, a presença do intensivista é fundamental. Esses nossos 3 intensivistas, eles fazem parte da nossa estrutura de UTI daqui, né? Então, eles têm essa capilaridade dentro do serviço, e algo que eu acho que está vindo assim de maneira mais forte, eu acho que o intensivista já tem se empoderado que essa é uma realidade dele. Aqui, para a gente, por exemplo, quando ele tem uma suspeita de ME e ele não é capacitado,
ele tem que esperar trocar o plantão, não é legal, tem que, né, o coordenador tem que vir para fazer. Então, tem tido essa prontidão da terapia intensiva em participar, em querer estar junto, e os nossos médicos acabam sendo referência, né? Então, tem alguma coisa no hospital, já sabe quem é o contato do médico. Vou ligar para o meu colega médico, que é da OPA, ele vai me orientar. E então, a gente tem tido boa aceitação aqui dos nossos dos colegas intensivistas. Leonardo. Bom dia, Edicleia, bom dia a todos. Parabéns, trabalho belíssimo, eu acho que todo mundo aí já falou, eu só fui da admiração enorme pelo trabalho que você está fazendo aí. A minha pergunta é mais sobre financiamento, ou seja, aí, quanto de financiamento vem do governo federal e quanto vem do governo estadual? Ou seja, você tem um custo para manter esse sistema aí. Eu não quero nem saber o custo disso tudo. Depois eu gostaria, mas isso eu acho que a gente pode conversar no particular. Mas quanto disso vem do governo federal e quanto do estadual? O governo federal tem a sua participação ali com uma OPO, que é a nossa, tem aquele recurso de OPO, mas a nossa OPO é pública, então ela não vem para a gestão do hospital, aqui nós não temos gestão direta, tudo vai para o Fundo Estadual de Saúde e via Plano Anual de Saúde a gente acessa isso, então é bem burocrático para acessar, e tem aquele incentivo das centrais também. O custos em saúde, ele é bem difícil, a gente não tem aqui, se eu te falar um custo exato, eu não tenho, porque custo ele envolve muitas coisas, né? Mas financiamentos do Ministério é FAEC, tabela normal, e os nossos incentivos que a gente já conhece de Central e de OPO. Aqui funciona só com servidor público, então é a carga horária daquele servidor dedicada àquele serviço. Fora isso, a gente tem os financiamentos com os insumos básicos do serviço de doação, mas nós não temos incremento, por exemplo, em salário. A gente não tem algo rubricado nesses contra-cheques, incrementos específicos. A gente não tem porque trabalha apenas com servidor público, isso dificulta um pouco a gente ter esses acessos. E o acesso é sempre por compras e licitação do recurso federal. Então, assim, acaba do recurso estadual, acaba que 80% desse serviço é financiado pelo serviço estadual, né? Aeronaves, por exemplo, não tem como, a gente anda dentro do estado só com avião, e isso é custeado pelo governo estadual, todos os nossos insumos, todos os nossos servidores, todos os nossos treinamentos, então a gente tem uma participação pequena via tabela mesmo, que não se mantém, né, infelizmente. A doutora Patrícia, coordenadora do Sistema Nacional de Transplantes. Patrícia, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aí. Patrícia. Obrigada, doutor Medina, obrigada, Edicleia, foi uma aula muito boa, para a gente que está aqui no SNT, realmente foi uma aula, porque nós estamos nesse momento, né, de elaboração de um programa que vai ajudar as CIDOTs, né, assim como já existe um programa para ajudar as OPOS, a gente vai ter, nós estamos elaborando um programa para auxiliar as equipes de doação e transplante, baseado num tripé de financiamento, de acompanhamento de desempenho, né, e de capacitação. Então, para a gente foi uma aula, a gente só tem a te agradecer, a te parabenizar. O Estado de Rondônia é uma prova de que é possível, se não é possível ainda realizar transplante, nada impede que se possa participar do esforço pela doação, isso é louvável e mostra que é possível reproduzir em todo o Brasil. Mais uma vez, eu dou os parabéns aí para a equipe do Estado de Rondônia. Parabéns. Então, Edicleia, mais uma vez, parabéns. Nós vamos passar essa sua apresentação para todos os membros de CIDOTs aqui da região de São Paulo, onde nós estamos fazendo esse programa, que são 4 semanas consecutivas com todas as OPOS da Grande São Paulo, coordenado pela Edjane. E eu vou anunciar a reunião da próxima semana, antes de passar a palavra para você, nós vamos falar sobre o protocolo de morte encefálica. Nós falamos isso sistematicamente todo ano, é importante difundir esse conhecimento. Quem vai falar é a doutora Maria Elizabeth Ferraz, e mais uma vez ela fala isso todo ano aqui na nossa reunião. É importante, como eu disse, para difundir bem esse conceito que hoje já está bastante aceito pela população brasileira.
Então, Edicleia, mais uma vez, muito obrigado, e a última palavra é sua aí. Eu conto com a sua visita aqui e conte conosco aí o que você precisar mais uma vez. Edicleia. Muito obrigada pela oportunidade. É sempre um prazer estar falando aquilo que a gente faz. Eu apresento aqui o esforço de um time muito, muito comprometido, né? Eu sempre falo que a gente trabalha aqui, mas tem um time muito bom. Então, isso deixa a missão mais fácil, né? Então, assim, muito obrigada pelo espaço, doutor Medina. Obrigada a todos que estão aí. E a gente está à disposição para juntos poder construir algo bom, né? Que a gente entregar um serviço funcionante mesmo aí aqueles que precisam, né? Que é os 70 mil que estão na lista. Então, nós temos muito trabalho para fazer e muito obrigada pela presença de todos.